Ele foi o primeiro craque brasileiro, abriu as portas do futebol para os pobres, fez o gol do primeiro título da história da nossa seleção e mudou o futebol para sempre. Hoje você vai conhecer o primeiro herói do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Já deixa o like. Vem conferir alguns detalhes inéditos da vida e da carreira desse jogador de São Paulo, Flamengo e vários outros clubes. No início do século XX, o Brasil vivia sob a sombra de um racismo cruel. Para ser jogador de futebol, você precisava ser branco e de elite. E no meio desse mundo hostil, nasceu um menino filho de um imigrante alemão e de uma lavadeira negra, um mulato de olhos verdes, cabelo crespo, e que nasceu apenas 4 anos após o fim da escravidão no Brasil. O nome dele era Arthur Friedenreich. Para você entender um pouco do contexto, o futebol no finalzinho do século XIX era praticado pelos ricos. Primeiro porque não tinha equipamento no Brasil, uma bola e uma chuteira tinham que ser importados, mas logo as pessoas mais pobres perceberam que dava para praticar o esporte na própria rua de casa. Desde pequeno, Arthur demonstrava interesse pela bola na várzea da capital paulista, mas o seu ingresso oficial no futebol se deu em razão de um acidente durante uma partida na rua. Ele foi atropelado, escapando apenas com arranhões, mas seu pai, um alemão que tinha ligações com outros imigrantes do Germânia, na época um dos principais clubes da cidade, e que, como você pode perceber pelo nome, era de origem dos alemães, conseguiu com amigos uma permissão para o garoto treinar com eles, e logo ele encantou a todos no time e na torcida, conseguiu uma vaga para o time titular, e em menos de 4 anos já era artilheiro da Liga Paulista, o campeonato estadual da época. Para esconder a cor da pele, ele entrava em campo coberto de pó de arroz, alisava os cabelos com brilhantina. Tudo para ser aceito. Toda vez que tocava na bola, ele ouvia os gritos macaco negro imundo. Cada drible, cada corrida era um ato de desafio. Ele jogava por sua vida. Ele jogava pela sua dignidade. E foi nessa fornalha de ódio que ele não apenas sobreviveu, mas se tornou o maior de todos. Esta é a história não contada do homem que inventou o futebol brasileiro. O primeiro herói de uma nação. Imagine a cena. Um campo de futebol, início dos anos 1914, a bola rola, mas o jogo é duro, violento. Os jogadores adversários não queriam apenas a bola, queriam machucar Arthur. Esse era o time do Exeter, o primeiro time que o Brasil enfrentou em um amistoso na Inglaterra. Entradas criminosas, cotoveladas, ofensas que cortavam mais que qualquer chute. Nesse jogo ele tomou uma cotovelada tão forte que perdeu os 2 dentes da frente, mas ele não podia revidar. Ser revidasse, ser expulso, banido, sua carreira acabada. Então, o que ele fez? Ele criou uma arma que ninguém mais tinha. Ele inventou o drible como forma de sobrevivência. Enquanto os outros usavam a força bruta, ele usava a inteligência, a agilidade, a ginga. Cada finta, cada movimento de corpo inesperado não era apenas um recurso de jogo, era uma esquiva da violência. Era a sua resposta silenciosa ao preconceito. O corpo dele se movia como um felino, imprevisível, letal. E foi assim que os torcedores, maravilhados, o batizaram. Eles não viam mais o mulato que tentava se esconder. Eles viam um predador em campo. Eles viam o tigre, e o tigre estava faminto. Arthur Friedenreich era diferente. Em uma época em que o futebol era um esporte de força e chutões, ele dançava com a bola. Ele a tratava como uma extensão do seu corpo. Os seus companheiros de time e até os adversários ficavam hipnotizados. Ele desenvolveu um estilo único, uma combinação da disciplina tática europeia, herdada do pai, com a malandragem e a criatividade das ruas do Brasil. Herdada da mãe, era a síntese perfeita do que viria a ser o Brasil. Ele não apenas jogava futebol, ele pintava obras de arte em campo. O pó de arroz no rosto era a máscara que escondia sua dor. Mas em campo, a sua alma se revelava. Cada gol era um grito de liberdade. E ele marcou muitos gols, tantos que os registros se perderam no tempo. Alguns dizem que foram 1.329 gols, mais do que Pelé, mas os números não contam toda a história. A história de Friedenreich é sobre transformar a opressão em beleza. É sobre a genialidade que floresce nos lugares mais sombrios. O ano é 1919. A América do Sul inteira está com os olhos no Rio de Janeiro para a final do Campeonato Sul-Americano, Brasil contra Uruguai. O Maracanã ainda não existia. O estádio era das Laranjeiras. A tensão era palpável. O Brasil nunca tinha ganhado um título internacional importante. O jogo foi uma batalha épica. 90 minutos de tempo normal e nada.
0 a 0. A prorrogação começou mais 30 minutos de angústia. O cansaço era extremo, a torcida roía as unhas, o silêncio era ensurdecedor. O destino de uma nação parecia estar em jogo. E então, no caos da prorrogação, a bola sobra para ele, Arthur Friedenreich, o tigre, o homem que aprendeu a brilhar sob pressão. Ele domina a bola, olha pro gol. Tempo parece parar. Ele chuta, a rede balança. Gol. Um gol que ecoou por todo o Brasil. Não foi apenas um gol, foi a redenção. Foi a prova de que o filho da lavadeira negra, o menino do pó de arroz, podia levar o nome do Brasil ao topo do mundo. Naquele instante, não havia cor, não havia classe. Havia apenas um herói. E ele era brasileiro. As pessoas invadiram o campo, carregaram Friedenreich nos ombros como um rei. Ele chorou, o Brasil chorou com ele. Foi a primeira grande catarse coletiva do nosso futebol. O dia em que o Brasil descobriu sua identidade no esporte, após o gol histórico de 1919, Friedenreich se tornou um ídolo nacional. Mas a fama é passageira e a memória muitas vezes é cruel. Com a chegada de novas estrelas, como Leônidas da Silva, e depois era Pelé, o nome de Arthur Friedenreich começou a desaparecer. O herói que uniu uma nação foi sendo, aos poucos, esquecido. Ele morreu em 1969, pobre e quase anônimo. Uma injustiça histórica, mas o legado dele é imortal. Ele não foi apenas um jogador genial, ele foi o arquiteto do futebol, a ginga, o drible, a malemolência, tudo o que define o futebol brasileiro foi moldado por ele. Ele pavimentou o caminho para todos os craques negros que vieram depois. Ele mostrou que era possível superar o racismo e conquistar o mundo com talento e criatividade. Cada vez que vemos um jogador brasileiro driblando com um sorriso no rosto, estamos vendo um pedaço de Friedenreich. Ele é o pai esquecido do nosso futebol, um herói cuja história precisa ser contada, lembrada e celebrada. Ele nos ensinou que mesmo nos momentos mais difíceis, a arte e a genialidade podem ser a nossa maior forma de resistência. Arthur Friedenreich, o tigre, o primeiro e talvez o mais importante rei do futebol. Obrigado por assistir, deixe nos comentários a sua crítica e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse verdadeiro herói do futebol brasileiro. Siga o nosso canal para mais histórias como essa. Até a próxima!